Virou tradição. Todo domingo é dia de entrevista aqui no canal Machão da Gama. E o convidado de hoje você vai saber agora quem é. Aí o Dudar, o argentino Emiliano Dudar, 1,91 m, foi muito bem na sua estreia, inclusive deixando o Jorge Luiz, que era o titular, no banco. É isso, Dudar, zagueirão que jogou no Vasco aí nas temporadas 2006 e 2007, abriu o jogo aqui pra gente, contou aí do seu orgulho de ter vestido a camisa do Vasco e você vai conferir tudo agora. Roda! Fala, meus amigos, saudações vascaínas, bem-vindos a mais um vídeo, mais uma entrevista aqui no canal. E hoje é a primeira entrevista internacional, vamos dizer assim, né? Eu sei que muita gente vai zoar aqui o meu portunhol, que vai ser uma coisa ridícula, vai ser difícil aqui falar o portunhol, nem o português a gente sabe falar direito, imagina outra língua. Mas o convidado hoje é muito especial, agradecer aqui o Dudar por ter topado, desde a primeira mensagem que eu enviei para ele, ele respondeu na mesma hora e topou bater esse papo aqui com a gente. E vamos recordar aí um pouquinho da passagem dele pelo Vasco da Gama. Parece que tem pouco tempo, mas a gente puxa na memória aqui, já são 14 anos, né? O tempo passa rápido, 14 anos. Então, muitas das pessoas que estão aqui no YouTube, que é um público mais jovem, talvez era criança ali, não tem nem muitas recordações, porque 14 anos é bastante tempo. Dudar, vamos abrir aqui a nossa entrevista. Primeiro, quero saber como é que você está, né? Como está a vida aí na Argentina, essa loucura. Imagino que também a Argentina esteja tudo paralisado, tudo muito maluco, né? Uma coisa que a gente nunca viveu e não está acostumado. Como é que está tudo aí? E um grande abraço desde já. Un abrazo para todo el pueblo vascaíno. Sí, como falaba con você antes de comenzar a entrevista, a situación es muy complicada aquí con toda a gente que não pode sair para trabalhar. Então, a gente precisa de comer. Não é muito fácil para a gente. Pero está tentando comenzar a sair un poquinho para poder trabalhar. No es nada fácil, pero vamos a intentar comenzar de nuevo a que la gente empiece a trabajar, empiece a salir, para que empiecen a llevar dinheiro e comida para as casas, não? Sim, é verdade. Vamos já entrar de uma vez no assunto Vasco, né? Na sua passagem pelo Vasco. Chegou em 2006, ficou até o final ali de 2007. Quero que você me conta, se você recorda, como surgiu o interesse do Vasco, como chegou essa proposta até você, como aconteceu essa negociação, você se lembra como foi? Sim, eu sempre lembro, porque eu estava jogando em um time aqui não muito pequeno, pero não era muito forte. E meu empresário, nesse momento, mandou um DVD para um procurador no Rio de Janeiro. Ele mandou para Renato Gaúcho, que era o treinador de Vasco, e ele ficou muito feliz, porque no vídeo você fica olhando um jogador muito interessante. Então, Vasco mandou uma proposta para me olhar no vivo. Eu fiquei uma semana fazendo testes e eu fiz bom trabalho nos treinamentos. Eu lembro que Eurico Miranda falou para mim: vamos a ficar com você porque você é muito interessante. Eu sempre lembro porque eu voltei para minha casa, para o hotel. Eu falei por telefone com minha mulher: vou ficar aqui no Vasco. Eu fiquei muito feliz, porque para mim era um passo muito importante. Então,
eu como falei primeiro com você, eu tenho os melhores recuerdos de esse ano e meio que eu fiquei no Rio. A gente sempre me tratou muito bem, a minha família. Eu tenho as melhores lembranças do Brasil, do Rio de Janeiro. Nessa época, cara, não era tão comum, igual agora, pelo menos aqui no Brasil, não era tão comum você ter jogadores estrangeiros. Tanto que em 2006, você era o único estrangeiro no Vasco, né? Depois chegou o Conca na temporada seguinte, mas eu acho que em 2006 era só você. Hoje, por exemplo, o Vasco tem, acho que 5 ou 6 estrangeiros. Tem Guarim, ano passado teve Oswaldo Henriques, hoje tem o Germancano, que é argentino também, que está no Vasco. Então, há 15 anos atrás não era normal, né, aqui no Brasil ter tantos jogadores estrangeiros. Então, até por isso criou muita expectativa em cima de você. Sim, não era muito normal ver jogadores argentinos nessa época. Eu tive a sorte de fazer um bom campeonato nesse ano, 2006, eu acho, sim, 2006. Foram agosto, dezembro, que eu joguei, eu gostei muito desses 10 jogos que eu joguei em 2006 no Vasco. Depois, quando termina esse ano, Eurico Miranda falou para mim que queria que eu fique mais um ano. Para mim era muito bom, porque fazer um teste, ficar num time muito forte do Brasil, e depois que eles queiram ficar mais um ano, para mim era muito importante. Depois, eu sempre comecei muito bem em 2007, no estadual, jogando. Sim. Não, antes da gente... A gente vai tocar nesse assunto aqui também, mas antes da gente entrar em 2007, vamos falar um pouco de 2006 aí, que foi um ano bom. O Vasco tinha... Antes de você chegar, o Vasco tinha chegado na final da Copa do Brasil, e aí foi derrotado para o Flamengo. E depois o Vasco quase foi para Libertadores, né, no campeonato de 2006. Literalmente bateu na trave a bola do Leandro Amaral no último lance que ele chutou no travessão. Eu lembro. Por conta disso, o Vasco não foi para Libertadores. Eu quero que tu fale de 2 jogos específicos de 2006. O primeiro, que foi a sua estreia contra o Palmeiras, que ali, quando você... Foi uma partida espetacular. Assim, eu lembro que em 2006, tudo bem que eu tinha ali 13, 14 anos, a minha idade, mas acho que todo mundo ficou meio que impressionado. Caraca, resolvemos o problema da zaga, porque a sua técnica ali era muito acima dos zagueiros que a gente estava acostumado no Vasco. Então foi uma grande partida contra o Palmeiras, e a partida contra o Flamengo também, que a gente venceu por 3-0 no Maracanã, e que você quase fez um gol de bicicleta, que seria um gol histórico. Sim, eu sempre tenho na minha cabeça essas lembranças que você falou. Eu lembro que no primeiro jogo contra o Palmeiras, sim, tinha uma família muito amiga de minha mulher, de mim, que eles foram a olhar o jogo e sempre falavam a mesma coisa. Não acreditavam quando a gente começou a cantar o meu nome. Para mim era muito bonito. Meu primeiro jogo, estava jogando muito bem. Eu acho que a primeira impressão que eu deixava no torcedor do Vasco era muito boa. Sim, muito boa. Depois do segundo jogo, contra o Flamengo, todo mundo falava, não. Eu lembro que eu comecei a jogar porque um jogo anterior, na minha estreia, contra Santa Cruz, eu não lembro bem, mas eu acho que contra Santa Cruz, Jorge Luis
era expulso o quarto cartão amarelo, não lembro. Eu fiz a minha estrela contra Palmeiras. Depois do jogo contra Palmeiras, todo mundo falava: não, Dudar deve jogar, não, Jorge Luis não mais. Eu comecei, eu estava muito feliz, porque meu trabalho era muito bom para mim. Depois, o jogo contra Flamengo, para mim era muito importante, o clássico dos milhões, e para mim era muito importante fazer um bom trabalho. Quase vou fazer o gol de bicicleta, mas o importante é que o time ganhou, jogamos bem. Eu sempre tenho na minha cabeça algumas coisas que aconteceram no Brasil quando eu jogava. Essas lembranças são uma das melhores para mim. Jogar no Maracanã lotado num clássico contra o Flamengo, eu acho que é diferente, né, para qualquer jogador. Ainda mais ganhar da forma que foi, 3-0. Eu não sei se você tem essa noção para nós, torcedores do Vasco. Fazer um 3-0 no Flamengo é a melhor sensação do mundo para a gente. É um feriado. Para você passar a semana inteira borracho, encher na cara e a gente precisava muito daquela vitória, exatamente por a gente ter perdido a final da Copa do Brasil. Então tava aquela mágoa aberta ali. Então aquela vitória ali foi fundamental. Eu acho que todos os jogos, os clássicos, são importantes, muito importantes. Eu nunca havia imaginado jogar um jogo contra o Flamengo no Maracanã. Eu lembro quando saía no campo, todo mundo branco, era muito importante, era muito bonito para olhar. Eu tinha imagens de quando eu estava jogando, olhava na arquibancada, era incrível. Eu sempre falo para meu filho, ele nasceu quando eu jogava no Vasco. Eu sempre falo para ele, quando eu jogava lá, era muito lindo. Meu filho nasceu no Rio, ele tem documento brasileiro, ele não é argentino. Teu filho é brasileiro? Eu sou brasileiro. Eu amo muito o Brasil, ele é brasileiro. Bacana. Então, o teu filho também é vascaíno, né? Sim, com certeza. Com certeza. E aí na Argentina, você, seu filho, vocês torcem para qual time? Eu vejo você muito com postagens em relação ao Vélez, então tem uma identificação maior com o Vélez? Porque eu joguei na categoria de base, eu fiz sempre em Vélez Sarsfield. Eu depois, no ano 2000, comecei a jogar profissionalmente, então eu tenho muito carinho por Vélez Sarsfield. Para mim, ele me formou como pessoa. Sim. Mais importante, não como jogador, sino como pessoa. Então, para mim, Vélez é o time mais importante na minha vida. Então, compreende? Não, com certeza, com certeza. Aqui no Vasco também a gente tem alguns casos parecidos de jogadores como o Souza, o Felipe Coutinho, o Alex Teixeira, que sempre quando dão declarações falam: o Vasco me deu comida, o Vasco me deu escola, o Vasco fez eu ter a oportunidade de ser o que eu sou hoje. Então não tem como... De sair da rua. Exatamente. Isso é o mais importante. Com toda certeza. Voltando a falar do Vasco aqui, Renato Gaúcho, que hoje Renato Gaúcho é um dos principais treinadores do futebol brasileiro. Naquela época ainda não, estava começando. Campeão da Libertadores pelo Grêmio em cima do Lanús aí da Argentina. Como era o Renato Gaúcho, treinador? Olha, para mim, Renato, eu sempre lembro quando eu cheguei no Vasco para fazer teste. Eu joguei 2 ou 3 treinamentos e eu tenho uma maneira de jogar fora do normal de um defensor central, para mim. Então, quando ele estava olhando,
los treinamentos, ele falava para mim: olha, você não é jogador de defesa, você deve jogar no meio campo. Você fica olhando su DVD e você é um craque, falava para mim. Pero, ele é uma boa pessoa que deu a possibilidade de eu jogar num time muito grande de Sudamérica, muito grande. Ele deu muita confiança para mim, para eu tentar fazer o melhor. Para mim, só tenho buenos recuerdos, boas lembranças dele. Bacana, bacana, muito legal. Cara, como a gente estava dizendo aqui, a sua reta final ali de 2006, desde que você estreou até o final do campeonato, foi muito boa. A torcida do Vasco tinha um carinho gigante por você, tinha um respeito gigante, que eu acredito que existe até hoje também. Mas aí veio 2007, e aí 2007 as coisas não aconteceram tão bem quanto 2006, né? E aí eu quero te lembrar de dois fatos aqui que eu acho, assim, que acabou pesando muito negativamente. O pênalti perdido contra o Flamengo e o pênalti perdido contra o Botafogo. Você acha que esses dois aí foi meio que o divisor de águas? Olha, sim, com certeza. Com certeza, isso que você fala, com certeza. Eu depois, quando eu fui embora do Vasco, eu sempre chutava pênaltis, faltas. Eu não consegui tirar, eu acho, 2 anos ou 3 anos depois, comecei a tirar pênaltis de novo. Para mim, isso ficou traumatizado? Fez muito mal. Sim, muito. Eu não acreditava isso que acontecia. Pero eu agora, que eu tenho 38 anos, não é muito fácil para o jogador jogar com essa pressão na cabeça. Então, eu acho que isso, para mim, tirou para trás. Eu me sentia muito importante no time. E depois disso, eu para baixo. Não sentia importante. Eu saía a jogar com muita desconfiança. E isso, para um jogador, é muito difícil jogar assim. Pero não acontecia porque a torcida falava coisas, não, era coisas que aconteciam na minha cabeça, compreende? A gente sempre falava bem, não xingava nada, pero eu sentia essa pressão para mim. Então começou a cair meu nível, e depois não conseguir dar volta para cima. Sim, então, sim. Compreende? Sim, consegui entender. Você disse basicamente que afetou psicologicamente ali. Sim. Não entrava mais com a confiança que você tinha antes. E realmente, assim, o 2006 foi muito bom e o 2007 começou bem. E ali depois no Carioca, depois dessas duas cobranças de pênalti, a coisa começou a desandar. E 2007... Depois o Renato vai embora. Isso, a gente vai entrar nessa agora. Outro treinador vinha para Vasco e ele não gostava muito. Então, é nisso que eu quero falar agora. Celso Roth. Tem... Eu não gosto dele, O Celso Roth te fez muito mal ali no Vasco? Olha, ele quando ele chegou no Vasco, ele me falou: para mim você forma parte do time, pero não vai começar a jogar titular no time. Eu falei: não tem problema não, eu vou fazer o meu trabalho para fazer ver você que está errado. Eu comecei treinando. Ele depois, um mês, vinha a falar
falou: olha, menino, você está trabalhando muito forte, muito bem, vai começar a jogar. Eu comecei jogando, eu acho, contra o Fluminense, não lembro agora, contra o Fluminense. Fiz um bom trabalho, comecei de volta para 11 titular, pero eu tinha algumas falhas e ele ficava falando merda. Pero ele é treinador, ele deve optar a melhor opção. Sim. Pero quando você está jogando, você fala, ele não gosta, ou ele sempre tem problema com Emiliano, pero eu agora que fico olhando o futebol de outro lado, ele estava certo, porque ele estava tentando encontrar o melhor time para ele, compreende? Sim, sim. O Celso Roth, depois ele voltou ao Vasco, né? Muito tempo depois, em 2015, e acabou que a gente foi rebaixado. A gente caiu de divisão. Sim. Eu depois que fui embora do Vasco, eu sempre fico olhando os sites, o Globo Esporte. Pô, legal. Sempre fico olhando o Vasco, porque eu tenho muito carinho por time. E legal, vou até fazer uma pergunta em cima disso agora. Como você vê o Vasco daí da Argentina, de longe, quando você pesquisa sobre o Vasco, as informações que você tem, o que você vê? Tipo, caraca, tá complicada a coisa lá, meu Deus do céu, que desespero. Qual é o pensamento que você tem quando pesquisa sobre o Vasco? Eu não acreditava quando o Vasco foi rebaixado, não acreditava. Pero no futebol tem muitas vezes que quando você não trabalha, a dirigência não trabalha bem, não tem bons resultados. Então, eu acho que aconteceu isso no Vasco. E agora, não sei como está trabalhando a dirigência, pero eu acho que o Vasco é um time muito grande para ficar na metade da tabela. Compreende? Não, se ficasse na metade da tabela, ainda estava muito bom. A gente está brigando agora só lá embaixo, é sempre na parte de baixo, sempre brigando pela sobrevivência. Pelo menos nos últimos, sei lá, 8 anos, só brigando na parte de baixo. Às vezes cai, sobe, cai de novo, sobe e fica ali brigando. É uma sequência de más administrações que infelizmente colocaram o Vasco nessa situação. É isso que acontece. Acontece que a dirigência não acerta com as contratações muitas vezes. Então, os outros times fazem investimento e quando você não faz investimento, os jogadores vão para o time que paga melhor. É assim. Voltando a falar de treinador aqui agora, você teve um treinador peculiar, né, que durou pouco tempo, Romário. Você sabe que todos meus amigos sempre falam, fala de Romário, ele era boa pessoa. E eu tenho muito boas lembranças dele, porque ele não falava muito, pero ele sempre encostava você e falava, vai, deve trabalhar, deve fazer isso, ele dava muita moral para o jogador. Então, eu tenho, repito, ele não falava muito, mas quando ele falava, era tudo certo. E eu sempre falo a mesma coisa. Eu não acreditava ver jogar ele, porque ele sempre ficava dentro da área e a bola sempre chegava a ele. Então, por isso, ele é muito craque. Por isso, ele é muito reconhecido mundialmente. Para mim, ele é o melhor delanteiro que eu vi jogar. O melhor, com certeza. E você esteve presente no momento histórico, né? O gol 1000 do Romário. Você tem noção do tamanho
É uma coisa, assim, um marco no futebol mundial, né? Sim, sim, com certeza. Para mim, eu não sei como se fala em português honor, mas para mim Honra. foi honra. Para mim foi honra compartir o time com ele. Porque, falo de novo, todo mundo fala para mim, olha, não posso acreditar que você jogou com o Romário. Eu tenho uma camisa dele, Eu, quando mostro a meus amigos, a minha família, isso é incrível, para mim é incrível. Então, eu sempre falo que tudo isso são as boas lembranças que deixou para mim o futebol. Compreende? Sim. Ter a possibilidade de jogar com pessoas que eu olhava na TV e para mim era o máximo no futebol mundial. Compreende? Sim. Então, eu sou uma pessoa muito agradecida de poder viver essas lembranças, poder ter essas lembranças. Eu imagino que para qualquer jogador de futebol, né, você vê o Romário na televisão, uma referência. São Romário, Maradona, Ronaldo, não tem? Acho que todo mundo. Muito mais, não tem. É uma 15 prateleiras acima de qualquer outro jogador comum, né? Com certeza, é isso. Sim. Então, eu sempre falo a mesma coisa. Eu sou muito agradecido de todas as pessoas que deram a possibilidade de eu poder jogar. Porque se não foi por Renato que ele falou, olha, você vem a jogar a meu time, eu não conseguia ter a possibilidade de vestir a camisa do Vasco, de conhecer muito boas pessoas, muito bons jogadores que eu joguei no Brasil. Então, eu sou muito agradecido de poder demonstrar meu futebol. E como foi a sua saída do Vasco, cara? Ali já no final de 2007, né? O que levou você a sair do Vasco? Era falta de oportunidade? Você queria sentir novos ares? Ou você no fundo queria continuar no Vasco e provar que você ainda podia ser titular, voltar a jogar pelo clube, né? Você estava meio afastado. Como foi essa saída? Como se deu a saída? Eu sentia que não tinha possibilidade de jogar no Vasco. Então, eu lembro que o diretor esportivo, ele falou para mim, olha, o Corinthians tem a possibilidade para jogar no Corinthians. Eu falei para ele, eu estava muito chateado de não conseguir jogar no Vasco. Eu preferia sair do Brasil para ter outra possibilidade na Europa, porque eu depois fui embora na Suíça. Sim. Então, eu optei por essa opção que eu achava que era muito melhor. Então, eu voltei para Buenos Aires com a decisão de não regressar mais a Brasil, porque sentia que não ia ter as possibilidades de jogar em Vasco, compreende? Entendi. E aí depois, cara, quando você vai pro Young Boys, né? Da Suíça, é esse o nome? Sim. Young Boys. Isso. E aí, pô, você teve uma passagem lá muito marcante por conta, pelo menos aqui no Brasil, isso repercutiu bastante na torcida do Vasco. Eu senti que muita gente ficou preocupada, que foi a sua lesão, que você chegou a ficar em coma, chegou a correr risco real de vida. Como que foi isso, cara? Aqui no Brasil, não sei se você chegou a ter essa noção, mas aqui no Brasil, nos sites relacionados ao Vasco, fóruns de internet, assim, todo mundo torceu muito pela sua recuperação, todo mundo mandou energia positiva e torceu muito para você voltar. Eu depois do acidente, eu fiquei um mês no hospital. E depois, quando eu fui embora do hospital, eu ficava olhando os sites, as coisas que falavam. Eu sempre lembro que falava muito bem a torcida do Vasco,
dando força para a família, força para Emiliano. Para mim, isso foi muito reconfortante. Olha, isso foi uma coisa que aconteceu num jogo contra a Basileia. Basileia e Young Boys, os dois times mais fortes da Suíça, estava jogando. Eu golpeei a cabeça com outro jogador e caí no gramado. Peguei convulsiones, fui ao hospital, quedei em coma uma semana. Induzido porque não sabia como ia a ficar depois do acidente. Se ia a conseguir falar, caminhar de novo. Então, os médicos deixaram uma semana em coma. Depois disso, graças a Deus, comecei tudo certo, tudo normal, comecei a fazer a recuperação, mas não foi muito fácil para mim voltar a jogar. Isso aconteceu em setembro, eu voltei a jogar em fevereiro. Eu fiquei 5 ou 6 meses fazendo um treinamento muito tranquilo, porque eu fiquei com muito medo de golpear com a cabeça, e para mim era muito difícil. Mas depois, pouco a pouco, comecei a sacar o temor de jogar, de fazer contato com outros jogadores. E depois a vida começou normal. Só foi um momento duro, mas depois começou tudo mais normal a fazer. Sim, sim. Um grande susto, né? Mas que bom que recuperou. Sim. E depois você conseguiu dar sequência na sua carreira. Jogou nos Estados Unidos também depois, né? Sim. Eu depois do acidente, fiquei mais um ano na Suíça, no Young Boys. Eu tinha 2 anos mais para ficar na Suíça, mas eu preferia sair da Suíça porque eu achava que todo mundo falava: não, Emiliano não ficou bem depois do acidente. Eu estava jogando muito bem, nesse momento eu estava jogando muito bem, num nível muito alto. E depois do acidente, todo mundo falava: não, ele não ficou bem. Então, para mim, era muito melhor sair noutro futebol onde a gente não conhecia meu futebol, compreende? Sim. Para começar a vida de novo. Sim. Então, saiu a possibilidade de jogar no DC United. E eu falei: olha, para mim era muito melhor sair. Então fui a jogar a Estados Unidos, mais um ano, pero o futebol é muito diferente, é um nível muito mais baixo. A gente vai olhar um jogo, só pensa em beber cerveja, comer hot dog. O futebol não é muito importante. Para mim não era muito bom. Não tem comparação com aqui na América do Sul, né, cara? Brasil e Argentina, aqui o futebol é vida, representa tudo para o torcedor, para a pessoa. É muito diferente. Eu sempre falo a mesma coisa. Para mim, essa possibilidade de jogar nos Estados Unidos era melhor acontecer quando eu jogava 34, 35 anos. Compreende? Para ganhar dinheiro, né? Ir para lá e ganhar dinheiro e pronto. Ficar com uma vida muito mais tranquila. Sim. Você sair na rua, ninguém fala, ninguém molesta você. Então você pode sair com a família tranquilo. Entendi. A gente vai falar um pouco sobre futebol argentino também, que tem 2 jogadores no Vasco, mas depois que você saiu do Brasil, saiu do Vasco, você chegou a retornar ao Brasil para passeio, férias, ou nunca mais voltou?
Oh, por trabalho. Eu agora tenho uma empresa de representação de jogadores. Então, nós levamos a Jonathan Alves à Internacional de Porto Alegre. Bacana. Depois ele jogou um ano, depois foi embora para Barcelona do Equador. Então, eu voltei para Rio, para a Copa do Mundo. Eu voltei Sim. 3 ou 4 dias a Rio e depois voltei para Florianópolis de férias, voltei para Porto Alegre por trabalho, pero a Rio só voltei uma vez. Eu tenho sempre a vontade de voltar a Rio, porque eu tenho a vontade de levar a meu filho a conhecer o São Januário, de fazer ver a ele onde eu joguei. Pô, seria muito bacana. Olha, faz 2 ou 3 dias estávamos olhando um jogo no São Januário. Eu falei para ele, olha Santino, meu filho, o nome é Santino, olha Santino, aí jogou papai. Não acredito. Sim, para mim é muito gratificante. Pô, que legal, cara, que legal. Tu tem recordação de qual jogo que você mostrou para ele? Contra quem era? Como não compreendi? Fala de novo. O jogo que você mostrou para o seu filho, para o Santi. Não lembra? Não lembro. Pero, sim, estavam falando no ESPN o dia que Romário fez o gol 1000. Vasco Esporte. Sim. Porra, esse jogo. Eu falei para ele, olha, papai jogou aí. É muito gratificante falar isso. Cara, muito legal. Muito legal mesmo. E hoje a torcida do Vasco vamos dizer, é bem mais fiel, assim. Acho que depois de tanta desgraça que aconteceu com o clube, de 3 rebaixamentos, então a torcida meio que abraçou mesmo o clube. Então, ali em 2006, 2007, não era em todo jogo que o estádio estava sempre cheio. Às vezes, no mais importante estava cheio, e alguns jogos menores o público não era tão alto. E agora, assim, criou um laço assim, entre clube e torcida que qualquer jogo que você fosse jogar, qualquer jogo vai estar abarrotado, vai estar cheio. Pode ser Vasco e Bangu pelo Carioca com o time já eliminado que vai estar cheio o estádio. Então, para jogador é muito importante. Para jogador é muito importante. Fidelizou bastante. A possibilidade de contar com a torcida, fazer força para o time vencer. É muito importante. Para mim, o apoio da torcida é 50% do resultado. E hoje, como é a relação do torcedor do Vasco com o Emiliano Dudar? De vez em quando você recebe alguma mensagem no seu Instagram ou em alguma rede social de algum torcedor? Olha, eu tenho mensagens. Eu faz 2 anos atrás estava de férias com minha família em Natal, estava na piscina e se acerca uma pessoa e fala para mim, olha, você Emiliano Dudar? Eu fiquei chateado. Eu falo, sim, cara, eu sou torcedor do Vasco, você é muito bom jogador. Eu vou falar para meu filho, ele traz seu filho, olha, ele jogava no Vasco, era muito forte. Eu fiquei muito surpreso, porque eu falava, depois de tantos anos, que a gente tem boas lembranças, para mim, muito gratificante. Sim, para mim, muito gratificante. Isso é muito importante mesmo, muito legal. Tem pessoas que e é normal, tem pessoas que pensam diferente. Sim. E é parte do futebol. Sim. Pero para mim dá muito prazer que meu filho fique olhando que as pessoas falam bem. Para mim isso é o mais importante. Não, isso é muito legal. E tem uma coisa também que é muito diferente da época que você jogava para agora, que são as redes sociais, né? Hoje os jogadores são muito mais acessíveis, mais famosos, assim, tudo é muito mais potencializado. Então,
se existisse um Instagram ali em 2006, muito provavelmente você teria milhões de seguidores ali que a galera ia te seguir. Então, com certeza, é muito mais potencializado. Hoje em dia é muito mais potencializado, né? Hoje um jogador sai da base com 16 anos, ele já tem 1 milhão de seguidores no Instagram. Isso é Olha, muito louco. eu no meu trabalho, temos jogadores de base e eles têm mais seguidores que mim, que eu. Eu não acredito, mas é assim, agora é muito diferente. Sim, verdade. Cara, para a gente entrar na parte final aqui, eu queria que você falasse sobre as duas principais contratações do Vasco para 2020 foram Germancano e o Benítez, que era do Independiente, Martim Benítez. Germancano e Martim Benítez foram as duas principais contratações do Vasco para 2020, 2 argentinos. O Cano já caiu nas graças da torcida do Vasco, porque o Vasco começou 2020 muito mal. Então, acho que o Vasco fez 10 gols na temporada até paralisar. Desses 10, 6 foram do Germancano. Então, ele é o novo queridinho da torcida. E o Benítez não teve oportunidade ainda de jogar, porque ele chegou, jogou um jogo e aí paralisou o futebol. Então, eu queria que você falasse sobre o Cano e o Benítez, a visão que você tem daí da Argentina, desses dois jogadores. Eles são jogadores muito fortes. Eu acho que eles podem potenciar o futebol do Vasco. É um futebol muito diferente da Argentina, mas se eles conseguem se adaptar, eles podem fazer uma boa diferença e podem potenciar muito o futebol do Vasco. Eu acho que o Vasco agora está precisando de jogadores desse nível para potenciar os outros jogadores também. Então, eu penso que eles podem fazer muita diferença no time. Eu torço sempre para o jogador argentino quando vão a jogar no Vasco. Eu sempre tenho a esperança de ele fazer um bom trabalho para fazer um time muito melhor. Eu tenho muito carinho por Vasco. Eu como falei antes para você, eu sempre fico olhando os sites para olhar que coisas acontecem no time, para fazer força para o time melhorar. Eu tenho muito carinho. Eu sempre penso que esse tipo de jogadores podem fazer uma boa diferença. Podemos dizer, então, que hoje o Emiliano Dudá é um torcedor do Vasco? Sim, com certeza. Eu não falo por falar. Eu tenho muito carinho por Rio de Janeiro, tenho muito carinho por Vasco da Gama, porque o time abriu as portas para mim, abriu as portas para minha família. Sempre deram o melhor para mim, e eu não vou esquecer de tudo isso que aconteceu na minha vida. Compreende? Sim, perfeito. Acho que a gente chega agora na parte final aqui, já te liberar, né? Que já estamos há uns 40 minutos aqui conversando. Agradecer mais uma vez, cara, pela sua disponibilidade, pela atenção, pelo carinho. Desde o início você me tratou super bem, então agradecer aqui publicamente também. E para encerrar, se você quiser mandar um recado aí para o torcedor do Vasco, uma mensagem para a enxada do Vasco, que ultimamente tá bastante sofrida, né? Mas é uma torcida muito apaixonada, muito fanática. Então, se você puder deixar uma mensagem para o torcedor que está aqui te assistindo. Quero agradecer você a possibilidade de falar, de viver lembranças, boas lembranças que deixou Rio de Janeiro, que deixou Vasco. Primeiro isso, agradecer você. Depois, mandar um forte abraço para o torcedor vascaíno. Deixaram os melhores recuerdos que eu tenho na minha cabeça. Eu tenho os melhores recuerdos de vocês.
Tem muita, como você falou antes, tem muitos jovens que não conhecem quando eu jogava aí. Seguramente os pais de você, sim. Eu tenho um carinho muito grande por Vasco. Eu tenho as melhores lembranças. Então, deixo um forte abraço e com certeza o 2020 e 2021 vai ser um bom ano para o Vasco. Eu vou torcer e se Deus quiser, vou ir a ver um jogo de vocês. Pô, se Deus quiser, tudo que a gente quer é um ano tranquilo, é um ano de título, ser campeão de novo. O Vasco merece, a torcida do Vasco merece muito. E a nossa hora vai chegar. O sofrimento faz a vitória ficar ainda mais gostosa. Quando a gente sofre muito, quando vem a recompensa, fica muito mais gostoso. Duda, muito obrigado, cara. Se você vier mesmo ao Brasil e for assistir um jogo do Vasco, enfim, vai ser um prazer para a gente também te receber lá. Me manda uma mensagem que a gente toma uma cerveja, alguma coisa, não sei se você bebe. Isso com certeza, isso com certeza. Agora não jogo mais, então não tem problema. Agora pode. Obrigadão, cara. Vou encerrar. Um abraço para todo torcedor vascaíno. É isso. Rapaziada que ficou aqui assistindo até agora, muito obrigado pela audiência. Tem um botãozinho aí do like que você pode apertar para ajudar bastante também a divulgar o vídeo, mandar nos seus grupos de WhatsApp, se inscrever no canal, mostrar para o seu pai, para sua mãe, para todo mundo. Tamo junto. Abraço.